Estamos de volta com o Cartão Verde. A torcida corintiana prometeu fazer festa e fez. Mas antes de começarmos a falar aí no Corinthians, façamos uma reflexão sobre aquele que provavelmente será para sempre lembrado como um embarque monumental. Eu sou Corinthians! Quando uma torcida se intitula diferente de qualquer outra, tem tudo para ser vista como pretensiosa. Que a fiel é fiel não é nenhuma novidade. De novo, nisso tudo, há apenas o espanto causado pelo tamanho dessa reconhecida fidelidade. Os milhares de corintianos que fizeram questão de ir até o aeroporto ontem se despedir do time, deram a outros tantos milhões de apaixonados por esse alvinegro o direito de desfilar por aí, levando no rosto um sorriso radiante de quem ama de maneira singular. Ou alguém ainda duvida? Bom, o texto foi escrito por mim, mas eu sei que tem gente que ainda duvida. Eu não duvido mais, eu acho que é singular e ponto, Rivan. Tiago Alemão mandou aqui um tweet que podia ser para o programa Provocações. Ele começa assim: Vitor, que festa linda e histórica foi aquela ontem no Aeroporto Internacional de Guarulhos. E mandou aí, não vai, Corinthians. Mas por que para mim isso? Vitor! Eu achei a festa muito bonita. Que festa linda e histórica, ele está falando. Eu achei a festa muito bonita. Provocações. Para mim não é novidade. Eu tive uma experiência com esse time jogando em 76 no Rio. Nós jogamos uma semifinal de Assisti esse jogo. O Horta falou que ia convidar. Foi presidente, deixa a torcida, 70 mil pessoas, dividir o Maracanã. Aliás, um evento coisa maravilhosa. que tem um registro primoroso aqui no arquivo, meu, que é um negócio sensacional. Esse é o maior feito da história do Corinthians até hoje. E talvez não, o maior feito de uma torcida aqui de São Paulo em jogos fora de casa, sem menor dúvida mesmo. Toda a história. E como é que você acha que isso bate, Jorginho? Você acha que... Porque eu acho que, é uma vibração tão boa e tão grande, cara, que de alguma maneira dá uma empurradinha, entendeu? Não decide campeonato, não... Já ganhou muito jogo. A torcida não entra em campo, sabe? Ainda mais longe assim. Mas que ela empurra, cara, que o cara que tem coração, que tem sangue na veia, não tem jeito. Cara. Então, aí se você tem um elenco que tem muitas pessoas com coração e sangue na veia... vai longe. Aí vai. Se você tem um elenco... Até ele mediano, Não é? ele vai embora. Ele vai ter dificuldade quando é fora de casa, mas dentro de casa O título de 77 foi um exemplo disso. O Riva sabe que o time de 77 era um time pior ou igual a alguns que o próprio Riva jogou. Né? Não era um time excepcional e nem tinha um cara como o Riva. E a Ponte tinha um grande time. E conseguiu o tal do título. A Ponte tinha um grande time. E tem uma outra coisa, a gente está vendo, a gente falou aqui em momento de jogador, ao momento do técnico, ao momento do time. Queria de vocês, a visão que vocês têm depois de ter visto o Chelsea passar pelo que vem passando, tem problema com o técnico, perde de um time para o qual não perdia há 9 anos. Isso tudo entra na conta ou não entra? Eu acho que a única vantagem que eu vejo do Chelsea ele está jogando competição. Amanhã pode fazer um grande jogo contra o Corinthians de repente, porque ele está no ritmo. Ele pode encaixar o jogo. Então, o problema é o Corinthians não. O Corinthians quer falar, tirou o pé, aí toma... Eu acho que, de uma maneira, se você for analisar, é mais sentido a derrota do Corinthians, se fosse analisar para esse lado, com reserva do São Paulo, né, teoricamente, do que o Chelsea. O Chelsea está atravessando um mau momento, mas qualquer hora pode encaixar, porque é um time que tem qualidade e está jogando a competição. O Corinthians não. A pegada do Corinthians diminuiu um pouco. 74, você passou por uma experiência dessa, né? O time foi campeão do turno. Foi. E aí jogou um segundo turno com o time reserva, isolado. Mas eu só dei azar. Porque antigamente o Campeonato Paulista, você sabe disso, era tudo em retorno. Era tudo em retorno. Naquele ano, brigaram, foi... Mudar a forma. Aí se somasse os dois, o Corinthians era campeão. Eu falei, não era para ser campeão nunca pelo Corinthians. E o Jorginho também citou essa coisa da grana, né, cara? Puta, o Abramovich gastou 2 bilhões, cara, em contratação nesse time. É um negócio assim, bem... Lá não dá pra gente... Eu, por exemplo, desculpa de não ter uma conclusão exata daquilo, mas eu acho que ali está faltando um pouco de comando. No Chelsea, pelo time que tem... Dizem que o vestiário é complicado lá, né? Então, se não tiver um comando, cara... Tem que ter um cascudo. E até se não tiver comando... E não é só do treinador, não. Porque o treinador não paga o cara. Ele sabe disso. E sabe que se ele não quiser, daqui a pouco ele não está mais. Certo. O presidente, não. E você viu, Jorginho, você citou, é importante, o Terry, primeiro treino do Benítez, ele treinou com a camisa que o Di Matteo jogava no Chelsea. O número. Para alguma provocação em cima do treinador,
TV já, como dizer, aqui menos. O Benítez, quando era técnico do Liverpool foi campeão europeu, que ele falou, né? Ele disse que jamais trabalharia no Chelsea e a torcida não esqueceu. Como não era para esquecer. Essa coisa do comando que o Jorginho cita, o Chelsea lembra muito aquele Corinthians do Kia, né? Tanto financeiramente quanto em termos de interferência, de comando, que era uma grife. Márcio Bittencourt foi vítima dessa história da grife, que a gente falava em relação ao Jorginho, embora o Jorginho reconheça a capacidade do Muricy, mas o Márcio Bittencourt cai em 2005 porque o alto comando queria uma grife que era o Passarella. Isso está se repetindo agora no Chelsea, né? O técnico dos sonhos do Chelsea. Nunca fez um grande trabalho como treinador na vida inteira. Pois é. Quer falar sobre isso, Jorge? Eu acho que o comando é essencial, cara. E se você não tiver lá poder para dar uma dura no cara, falar, você está fora e o cara... Você não comanda o time, sabe disso. Riva jogou muitos anos. Agora, deixa eu falar uma coisa de você, Jorginho. O Tite escalou contra o São Paulo o time que seria titular, sem o Paulo André. Sim. Com o Alce no lugar do Paulo André. E ele tentou fazer as coisas que ele imagina, que a equipe deve realizar, como marcar a saída de bola no começo e tal. Não conseguiu. Nós tinha dúvida naquele 4-2-3-1, que era o 3 e o 1 dele. Tá. Você acha que a derrota muda a convicção do treinador? Você acha que agora ele pensa em mudar a equipe que ele ia colocar em campo na estreia? Eu acho que não. Eu acho o seguinte, o que aconteceu ali, vou me colocar como quando eu era atleta. Pô, se eu der um pique, já pensou se eu tiro um estiramento? Pô, se eu vou ali, eu torço, estou fora do jogo. Pô, como é que eu vou ficar fora do Mundial, hein, cara? Então, foi um jogo atípico. Ainda mais depois do Guerreiro ter saído. Completamente atípico, amigo. Aí, Jorginho, faltou planejamento. Qualquer atípico. Desculpa. Aí faltou planejamento do Tite com os jogadores, uma conversa franca. Mas não iam jogar. Eu falo para você, eu mas vou. Eu sei, também não jogaria. Eu também. Claro, eu quero jogar. A minha cabeça está lá. Concordo com você, mas acontece que faltou um planejamento no sentido, então, reunir pessoal. O que você acha hoje? Pô, é melhor a gente não jogar, Tite. Pô, põe o time, põe o time. Porque pra gente, se dividir, eu não vou entrar, você não vai reclamar. Pelo menos um diálogo aberto. Agora, de repente, ele até é o que eu estou te falando. Ou então ele achou que ia ganhar fácil. Não, ele colocou ali e falou, olha, vamos ver como é que vai ficar, mas nós vamos aqui, é mais um treino que propriamente uma disputa. Sem dúvida. De repente ele conversou com os caras, falaram, vamos fazer, mas não vai ser aquele... Nós vamos, porque na hora do vamos ver, o atleta é fogo, rapaz. Eles não admitem. Concordo, não? Não admitem. Se você for perguntar para todos eles, não admitem. Mas você sabe que Mas é verdade. Eu tive na entrega do prêmio, eu tive falando com o Paulinho e o Raul. Serve de lição para nós, mas não. Isso que eu quero dizer, que eles entraram realmente. Pô. Não, isso que eu estou falando para você. Tudo bem, eles entraram, mas para jogar, para tentar fazer. Concordo? Porque sorriu, dividiu, falou, eu já ia falar. O treinador, se dividir, eu não vou. Pô. A gente tem o Tite aí, vamos ouvir o Tite que fala sobre o Paulo Guerreiro, sobre essa situação de usar ou não usar o jogador. Poderia o técnico nesse jogo pegar e não colocar a equipe base, não colocar e ficar poupando Guerreiro e outros todos. Não faz. Não faz porque a equipe toda tem que preparar. Inclusive ela tem que aprender quando ela perde. E todos estarem à disposição. Infelizmente vai acontecer esses problemas, como aconteceu com o Guerreiro. Acredito que para o primeiro jogo já tenha condições. Cara, se eu tivesse medo de alguma coisa, eu não ia ser técnico de futebol. Palavra de honra. Essa frase é verdadeira, né? Mas Não. Claro, pô. Ele está lá, ele tem que comandar, tem que fazer, não tem medo, claro, para botar no time. Porque também é o seguinte, às vezes é relativo, você não machuca no jogo, machuca no treino. Machuca andando. Isso aí andando ou sem outra coisa. É uma verdade. Mas o que eu digo também é que ele poderia, pelo menos, abrir o jogo. Então falou, não, eu fiz isso, fiz aquilo. Que não falou. Isso que eu estou falando, Jorge, porque, claro, o jogador, ele não quer, ele quer que eu jogue, eu vou jogar, mas vou jogar meia boca. Isso é até inconsciente do cara. Lógico. É até inconsciente, porque o cara vai... É impossível você exigir dele a competitividade que ele vai ter no Mundial. Não tem como. Não vai tirar. Óbvio. Agora, imagine se fosse aquele jogo para você ir para o Mundial. Você acha que ia acontecer a mesma coisa? Ele poderia até ter perdido São Paulo de 5-0. Mas sabe qual é a frase? Vocês iam ver outra coisa. Sabe qual é a frase do Tite que mais me chamou a atenção? Eu também não sei o quanto tem aí também de um simbolismo ou do técnico se vê imbuído de um papel que ele acha que ele tem que levar todo mundo para frente. Quando ele falou que o Corinthians começou a ganhar o primeiro jogo do Mundial ali, eu sinceramente não consigo... Eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer... Você entende, mas você acredita? Acredito também. Porque muitas vezes uma derrota ela te ensina muito mais do que uma vitória enganosa.
Imagina se você tivesse enfiado 3 no time de São Paulo. Aí ia falar assim, pô, mas... Ia pro oba-oba. Não, mas é o reserva. Mas não interessa, o que está lá é a camisa. Não é o reserva. Para mim não tem esse negócio de reserva. É a camisa que está lá. E quem está dentro vai fazer o melhor. Claro. Vai fazer o melhor. E o São Paulo tem jogadores na reserva ali que jogam em qualquer clube do Brasil. Sim. Que todo mundo quer. Verdade. Então eu acho que isso... se o Corinthians podia enfiar 3-4, podia ir para lá achando que ia enfiar 3-4 e vir embora. De repente perdeu, fala, bom, agora O Corinthians é outra mesmo coisa. deve muito da Libertadores histórica a uma derrota para Ponte Preta, que mudou caminhos. A derrota lá, aquele Contra time... o Tolima, porque ganhou o Campeonato Pronto, Brasileiro. é isso aí. Ah, sim. É isso Ficou aí. 2 meses treinando, É isso entrou aí. no campeonato, ganhou 9 jogos. Não trocou o treinador e foi, segurou a onda. Agora, é isso aí. esse negócio de escalar os titulares é complicado, porque é o que É o Riva difícil. disse, o jogador É tem difícil. medo de entrar na dividida. Assim, Rapaz. ele não vai conseguir competir como outros. Agora, se não escala nunca, o time chega sem ritmo de jogo. Sem Lá- a lá no competitividade Japão. que o Riva falou Então, que o Chelsea tem. é Quer dizer, a perdi chance o de ter um perdi o pouquinho Souza no disso treino, também, cara. né? É o outro lado. Um treino de 5 minutos, nós íamos fazer 10 minutos de treino, 15 minutos, só pra gente... Ele foi levantar a perna, aí estirou, cara. Antes de mudar o assunto Corinthians, acho que A gente tem vai um, ter que fazer mais um intervalo, mas pode citar tem um tweet aqui que precisa ser lido, do Edson Pereira. Ele está dizendo, a destruição do aeroporto foi bacana também? Vocês não falam, hipocrisia. Não, Edson Pereira, a destruição do aeroporto foi vergonhosa. Não tem nada de bacana na destruição do aeroporto. Inclusive, te cortando, inclusive uma torcedora falou, nós paramos a Marginal, nós paramos a Ayrton Senna, paramos a Dutra. Exatamente, bem Isso é a pior lembrado. coisa do mundo. Isso para ela tinha que ser multada ou fazer alguma coisa, ela tinha que pagar alguma coisa. É Ela não pode lamentável. fazer isso. pô. Eu não lembraria de Me citar isso desculpa, aqui e mas não fiquei, pode. e fiquei tão indignado quanto você quando ouvi uma coisa dessa. Eu cara. também tinha direitos. E ela, o direito que ela tem, eu também tenho. E daí, pô? E causou um congestionamento, é óbvio. Quem é que fez essa... Lamentável. Foi o Edson Pereira. A gente citou a parte bonita, realmente é comovente ver o que a gente viu, o que a gente viu, mas se não tivesse esse lado, o pessoal que administra o aeroporto até tentou colocar um pano quente, você via no tipo da declaração, mas acabar em bala de borracha realmente não é E outra coisa, dignificante você pra imaginou esse pessoal lá no Japão? Quanto vai estar de frio lá? E quantos vão ter condições de ter abrigo suficiente para suportar o frio? Ou vai achar que é o frio de São Paulo, do Rio Grande do Sul? O pessoal foi lá, tem dinheiro, Jorginho, pode ficar tranquilo. mas nem não, tudo, tem nem uns todos, que não, né? tem uns que Tem não. gente- Tem uns que não. Tem gente indo Tem comer uns que nego miojo. vai fazer um Tem gente que desculpa, vende um o carro monte de pra ir, porcaria mas a maioria para tem. ir. A maioria tem. Esse- Pô, a viagem é cara, Valdir. Eu sei que a viagem é clara, mas também não acho que não vá haver quem passe frio, como o Jorginho está citando. É só isso, é só essa... Como teve, por exemplo, quando o Santos foi jogar o Mundial, Palmeiras, São Paulo, Flamengo. Tá certo. Bom,